Olá, tudo bem? Eu me chamo Nelson e eu curso disciplina Programação Orientada a Objetos na PUC, faço Engenharia da Computação e hoje eu vim apresentar esse pequeno trabalho que a gente fez na disciplina, do trabalho final, para aprender uma parte muito interessante da orientação a objetos. Nele a gente viu a herança, como as classes elas se comportam e se constroem de forma não só intuitiva, mas como é que fala? Prática e útil no Java. Muito, não é muito complexo essa parte, mas ela pode criar sistemas muito bons. Conforme seu programa cresce, você acaba com árvores de herança muito práticas, muito boas. É um código muito organizado. E foi o que eu pedi para fazer nesse programa usando uma estrutura de um banco. Então, um banco, como a gente sabe, bora lá para cada classe. Um banco, a gente, a gente tem um banco na vida real e um banco tem contas. Então aqui não funciona diferente. Tem um array list para as contas e alguns métodos dentro do banco para trabalhar com o que a gente precisava implementar. Aqui a gente tem a primeira coisa que é extremamente interessante na herança, que é abstrair uma classe, ou seja, ela não pode ser instanciada no main, no projeto principal, mas os métodos dela podem ser utilizados por outras classes. Foi o que aconteceu aqui. Então a gente tem a classe conta e, por exemplo, você tem um banco contas, mas as contas elas podem ser de vários tipos, corrente, ela pode ser uma poupança, a gente pode ter uma conta VIP, uma conta Black. A gente pode ter contas diferentes que, fiz isso com essa conta, resultados diferentes acontecem. Essa conta pode fazer um saldo maior. Essa conta pode fazer um empréstimo maior. Então, a gente cria outras classes com base nessa conta principal, que todas as outras classes têm coisas em comum com ela. Então, por exemplo, uma conta corrente pode fazer Pix, mas não deixa de ser uma conta. Logo, é uma classe final. Depois dela, ninguém vai nesse programa. Ninguém vai estender conta corrente. No caso, ninguém vai estender corrente, porque já é a conta final, certo? Mas ela estende a conta, ela estende essa classe puxando e tendo todos os métodos que ela tem. E além disso, ela implementa algo aqui. Então, toda conta corrente tem Pix. Então, enquanto eu posso estender uma classe só no Java, eu poderia implementar outros métodos. Por exemplo, a gente tem outro método chamado remunerada. Então, poderia vir aqui e implementar. Teria que implementar os métodos de remunerada. Então, interface é isso aqui. Interface ela só define os métodos que vão ser trabalhados. Métodos e suas assinaturas, eles têm que ser implementados da mesma forma, com a mesma assinatura, na classe que implementou o método. Então, é uma forma muito fácil de você ler o código e saber o que está acontecendo. Então, a conta implementa Pix e Pix está com tudo definido. Conforme o código cresce, se tivessem vários tipos de contas, isso seria mais útil. Então aqui implementamos o Pix, implementamos os métodos que tinha no Pix, o programa pedia. Operação é para armazenar as operações feitas, depois a gente poder ter um extrato de tudo que está acontecendo no banco. Tipo é o enum, que para trabalhar junto com operação. Então tem todos os tipos de operações feitas aqui dentro. Então são tipos de operações. E poupança é outra interface implementada. Não, poupança é uma classe normal. De novo, ela estende conta. Então, legal. Você pode ver a poupança é uma classe final, sendo conta também. Mas se implementa agora outra interface chamada remunerada. E remunerada ela só aplica taxa de correção, pedindo um double taxa de correção. Então, é o mesmo método, a mesma assinatura sendo implementado na classe. Certo? Então, tendo explicado isso, dá para a gente olhar para o código com algumas contas já hardcoded aqui, já instanciadas para facilitar o teste. E vou dar um play. Então, abrir bastante isso aqui. Beleza. Então, o que a gente tem aqui? A gente pode criar uma conta. Vou colocar meu nome. Vou colocar parte do CPF. Vou colocar 123 para facilitar aqui. Mas o certo seria colocar um CPF maior. Aqui eu vou chamar de 203, porque tem que facilitar. Então a gente cria uma conta corrente, certo? E após criar uma conta corrente, posso criar uma conta poupança também e chamar de
Você tem uma poupança casamento. E o CPF da poupança vai ser 890. E o número dela 000. Pronto, fácil de aplicar aqui no vídeo. Porém, a gente pode efetuar depósitos em cada conta. Então, por exemplo, para a conta criada Nelson, ela tem o número 2203. 2203 eu vou no depósito de 1000. Agora o saldo atual dessa conta é R$1.000. Se eu adicionar, efetuar um depósito na poupança na conta corrente 1, que já tem R$1.000, ela tem 235, adiciona mais 1000. O saldo dela vai para 2000. Tudo bem, isso está acontecendo, então está tudo funcionando. Você pode efetuar um saque na conta 1, 2, 3, 4, 5 de R$100. E agora o saldo dela caiu para 1.900. Está aparecendo bem aqui. Pode aplicar uma taxa de correção nas contas poupanças. Então a gente tem duas contas poupanças, uma com 20.000. E eu vou efetuar um depósito na nossa conta poupança de casamento de 100.000. Certo. Então, poxa, mas ele não me devolveu aqui o valor, então provavelmente isso deu errado. A gente deu o número da conta errada. A conta poupança que a gente criou era 000, então realmente fiz errado. Então, a gente vai efetuar, você vai colocar, vamos colocar um return quando o número da conta não foi encontrado. Um try catch. Então, efetuar um depósito de novo na conta 000 de 10.000. Agora está com 10.000 na conta. Tudo isso para eu aplicar a correção. Eu vou aplicar uma taxa de correção de 5% em todas as contas poupança. Quando eu fizer isso, ele vai falar que o saldo anterior de uma era 20.000, foi para 12.000. O saldo anterior de uma era 10.000, foi para 60.000. 5% de taxa de correção foi aplicado. Certo. Então, esse é um dos métodos implementados aqui dentro. Aqui eu posso cadastrar um Pix. Então, digite o CPF para cadastrar no sistema Pix. Posso digitar o CPF dessa conta corrente 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, CPF cadastrado no sistema Pix com sucesso. E eu posso efetuar um Pix. Na função efetuar Pix, vou cadastrar, vou efetuar um Pix usando a conta que a gente criou. Então, digite o número da conta que vai fazer o Pix. 2203. O CPF destinatário seria esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com um Pix de R$100. E esse é o erro que eu estou tendo do programa. Um problema que eu não consegui solucionar. Ele não consegue encontrar os CPFs que eu digito. Então, realmente é uma falha que eu não consegui resolver. E não tem muito a ver com a orientação a objetos. Só estou tendo alguma dificuldade em implementar essa parte. O código em questão tá aqui. É o mais complexozinho que tem de efetuar Pix, mas alguma coisa no CPF check que eu não estou fazendo corretamente. Quanto ao consultar extrato, eu digito o número de qualquer das contas, ele me faz, olha, você fez um depósito, 10.000, você aplicou uma taxa de correção, o saldo anterior é 60, saldo posterior ficou com 70.000. Ele fala tudo que eu fiz nessa conta, inclusive efetuar saques nelas. Então, posso consultar o extrato da 1, 2, 3, 4, 5. Ele fala dos depósitos, dos saques e do saldo final. Esse é o programa, em suma. Ele é bem simples. E, assim, por pena, né, que não está funcionando a parte dos Pix. Essa aqui, teria sido legal mostrar essa aqui antes do projeto, mas é o diagrama de classes do projeto. Tem a classe principal, que aplica todos os métodos que a gente viu. Só um menu, né? Ela só executa o programa. Tem o banco, com toda a sua função. E o banco, ele implementa a conta. Certo? Isso aqui é outra coisa. Mas o banco, ele é pai das contas. Então, nesse sentido, conta implementa a classe banco. E a classe corrente implementa a classe conta. Não implementa, né? Ela... Tô falando o nome errado. Mas ela estende. A conta estende banco, sendo uma filha. Então,
Banco é pai de conta, conta é pai de corrente e de poupança. Então, a conta vai estar estendendo o banco e corrente e poupança estendem a classe conta, puxando cada um os métodos dos seus pais e a corrente puxando todos os métodos acima, certo? E corrente, como a gente viu, implementa uma interface, agora está certo, implementa a interface Pix e força a classe corrente a implementar os métodos dessa interface aqui. Igual poupança, que implementa a interface remunerada, sendo forçado a implementar uma aplicação de taxa de correção. Então, futuras classes poupanças com outras coisas no banco teriam que implementassem a taxa de correção, elas teriam que necessariamente, né, ter essa taxa de correção definida na própria classe. Quanto às operações que a gente fez, está aqui a classe operações. A classe operações, se eu olhar aqui dentro, ela não estende nada. Né? Então você vê que ela não tem nenhuma setinha vindo. Certo? O programa não indica que ela é filha, mas só que ela vem. Ela vem depois. Talvez assim fica até mais didático. Ela vem. Depois ela tem ligações com a classe conta, que ela executa métodos aqui dentro e está no mesmo projeto, mas ela não está na herança dela. Implementa objeto, a classe objeto principal. E tem o tipo, que é o nosso enum. Esse é o programa, esse é o resultado dele. Pix infelizmente não funcionou, mas de resto foi um programa muito bom para aprender a trabalhar com herança. Essa foi a melhor parte, foi muito divertido. Ver como isso funciona, outras linguagens como Python, como Rush, hoje em dia eles têm a... O Rush é novo, mas ele já trabalha com orientação a objetos, então é muito bom. É uma skill na programação muito boa de se ter. Outra coisa legal foi poder fazer o Git de toda ela, né, implementando cada coisinha, passo a passo e vendo aqui. Poder adicionar o GitHub, todo esse projeto foi muito bom. Faltou um commit final, então seria um implemente menu. Esse é o projeto, muito bom. Obrigado por assistirem e acompanharem tudo que foi feito aqui. Valeu.